Começando mais uma review de Code Geass Roselle Recaptura aqui no canal, episódio 6. Vocês que estavam acompanhando os reviews aqui no canal votaram essa semana para que o vídeo saísse quarta-feira. Então na sexta vai sair o episódio 7 e no sábado teremos a review do episódio 7. Então por que o episódio 6 está saindo na quarta-feira aqui no canal? Porque sábado passado saiu o vídeo sobre como surgiu a palavra otaku e os otakus no mundo. Então é um vídeo quase que um documentário para vocês assistirem e curtirem. E eu quero muito a presença de vocês nesse vídeo. Quando terminarem de ver a review do episódio 6 de Code Geass, vão lá e dê essa moral pro canal, porque ficou muito bom, beleza? Então agora, dito isso, deixa um like, se inscreva no canal e bora para a review do episódio 6 de Code Geass, né? Foi o episódio mais morno na minha opinião, mas eu vou explicar os motivos de ter essa impressão, beleza? Começando o episódio, então, a gente vê a queda de Damocles, né? O que aconteceu no episódio 5. A ideia do Norland era soltar em cima de Sapporo, se eu não me engano, e matar todo mundo, toda a aliança que estava reunida ali. Porém, Kuroto e Rosé usaram das artimanhas dele, né? O Rosé conseguiu controlar pelo sistema, eu acho que da nave dele, e o Kuroto deu as instruções de soltar num lugar melhor, e assim, usando fluxos de energia, Damocles começou a cair de um lugar menos, digamos assim, prejudicial para eles, né? Morreu pessoas, é dito que morreu pessoas, mas não foi a quantidade que seria se caísse em Sapporo. Se eu não me engano é Sapporo, viu? Qualquer coisa vocês me corrijam. Então, essa é a conclusão do episódio 5, né? Porque ficou esse gancho, e também a introdução do episódio 6. Logo que a gente tem toda essa conclusão, a gente vai para o lado do Norland, onde a gente vê ele conversando com Kristoff e com a Nara sobre se foi justificável tudo isso que aconteceu, né? Ele não tá nem aí pro que aconteceu, mas ele agora tem um novo objetivo, né? Ele usou da Damocles para criar esse caos, essa confusão, e agora ele quer saber mais sobre os soldados que foram capturados, que não se lembram de nada, né? Isso é uma coisa muito importante para o final do episódio, e é trabalhado aqui. A gente vê outra cena especificamente sobre isso, que a gente vai falar mais para frente, mas aqui a gente começa a pensar sobre como eles vão saber sobre o Code Geass, né? Sobre o Geass, na verdade, né? Code Geass é o nome do anime. Como que eles vão descobrir sobre isso, e lá na frente a gente tem uma revelação que é... Bom, eles já sabiam, né? Mas eu vou falar sobre isso. Seguindo aqui a análise do episódio 6, a gente tem a pós-guerra, né? A pós-batalha. A gente vê os soldados lá meio que mais tranquilos, falando, a gente conseguiu graças a eles, graças aos reforços, entre aspas, dos equipamentos que trouxeram lá dos Cavaleiros Negros. Em contrapartida, nessa cena que a gente tá vendo em tela, a gente vê o Kuroto agradecendo ao pessoal, né? Por ter feito a bomba lá para evitar o ataque da Damocles. A gente vê também agradecendo a... Eu não me engano agora quem é a garota que tá junto deles lá, que ela fala que vai ficar fazendo a intermediação entre Cavaleiros Negros e eles para garantir suprimentos. Então a gente vê uma conclusão total da batalha do lado do grupo aqui da Resistência, dos Eleven, e também do lado do Norland, né? O que acabou acontecendo depois dessa tragédia, entre aspas, da queda de Damocles. Seguindo, a gente tem a Sakura lá como a gente pode dizer, como rainha, entre aspas, né? Porque ela não é rainha de verdade, ela é só de fachada, e ela tá querendo salvar os Eleven, né? Ela tá conversando com a mulher que fica de guarda dela, que eu esqueci o nome agora, me perdoe, gente. E ela meio que fala, pô, vocês não podem nem ajudar os japoneses, ela chama japonês, ela não fala Eleven. E ela fica até com raiva, fala, não, como que você quer que eu faça isso? Você quer que eu saia da minha função, faça mais coisas, isso vai dar trabalho? E ela fica, pô, mas eu quero ser forte, eu quero fazer alguma coisa de importante. E a gente vê que isso vai se acontecer algo talvez ruim no próximo episódio, mas por enquanto a gente só vê ela querendo agir de uma forma melhor. E aí quando ela se encontra com a Natália ela mais pra frente lá, que ela tem aquela conversa meio que em duplo sentido, falando uma coisa, mas a intenção é outra, e aí a gente vê que, bom, tem resultados negativos no meio dessa conversa, né? Enfim, a gente continua com a conversa do Kuroto e o Rosé dentro do carro. E por que eu selecionei essa conversa aqui em específico para a gente debater um pouco? Porque aqui se dá a introdução do pai da Sakuya, né? Que é o Jugo, né? Que faz o aniversário de morte dele. O Kuroto até fala isso. Mas aqui a gente só tem um papo sobre mortes, né? Esse episódio fala muito sobre mortes, sobre pessoas que morreram, o significado dessas pessoas, né? Esse é o tema desse episódio.
E até a Sakuya ela fala que muitas pessoas perderam, ela não pode gastar o tempo dela indo no cemitério ver o pai dela, porque ela vai ter tempo para fazer isso depois, né? E uma coisa que eu fiquei curioso aqui nessa cena do carro e nessa próxima que eu vou passar aqui, que é a reunião do conselho, né, digamos assim, da base deles, é que todo mundo começou a saber quem é a Sakuya, né? Que a Sakuya é o Rosé. E isso não ficou muito claro nos outros episódios. Tem uma conversinha aqui e outra lá, mas me parecia que ela estava agindo mais privativamente, sabe? Ela não estava sendo tão clara assim sobre as coisas, sobre ela ser a rainha, né? Ser a filha do jugo. E agora meio que o Kuroto já sabe, esses caras aqui já sabem, então eu posso ter perdido alguns detalhes durante os episódios, mas eu achei que era mais secreto do que aparentemente é. E isso talvez seja perigoso conforme passam os episódios. E aí a gente entra numa cena que seria o ápice do episódio, porque é mais focado no Ash, né? O Ash, e aqui é ele conversando com a Framboesa. E eu quero falar um pouco sobre essa cena porque eu não gostei e eu vou explicar para vocês. Eu achei essa cena aqui toda muito forçada. A conversa do Ash com a Nara, eu vou falar sobre ela depois isoladamente, mas a cena, como que ela foi feita, eu achei ela muito forçada. Por quê? Do nada, a Framboesa barra Sakuya barra Rosé, ela acha um dispositivo já no logo da onde ela trabalha, com um fone que ela consegue escutar toda a conversa e ela acaba sabendo tudo que acontece. Pô, gente, faz um trabalho melhor, né? Cria um desenvolvimento melhor para ela descobrir a verdade, né? E não joga na nossa cara que ela simplesmente tem um equipamento que consegue escutar a qualquer distância, porque depois ela perde a comunicação, né? Então eu falei a qualquer distância, mas eu sei que vocês vão falar isso. Ela perde a comunicação, ela pega a moto e vai. Lembrando que eles estavam passando debaixo de um túnel, mesmo assim ela conseguiu escutar a conversa. Eu achei essa cena aqui, sendo bem sincero com vocês, bem forçada, porque, olha, eles poderiam ter criado algo melhor. Episódio 6, tem mais 6 episódios aí pela frente, né? Soltar tudo isso assim na nossa cara, do tipo, olha, aconteceu isso, e tipo, de um jeito tão simples para ela descobrir, eu achei, fiquei meio, né, tudo bem, aconteceu, as informações são legais, mas, pô, poderia ter mostrado de um jeito melhor, mais interessante. Enfim, vamos falar sobre essas informações que ela descobriu, né, que é sobre o passado do Ash, né, que ele se culpa por ter matado o Jugo, só que com essa conversa que ele tem com a Nara, que a gente descobre que os dois são de um orfanato, né, que os dois meio que cresceram juntos, e até a Nara fala que o objetivo dela é, digamos assim, salvar pessoas, né? Criar um lar para crianças abandonadas, sem pais, né? Órfãos de verdade. Esse é o objetivo dela. Eu falei no episódio 5, se vocês forem lá ver, que ela tinha mais cara que ia mudar de lado no futuro. Quem assistiu o episódio 5, quem viu minha review do episódio 5 tá ligado que eu falei isso. E aqui deixa mais claro, né? Ela não tá trabalhando por Noland por causa dos ideais dele. Ela tá trabalhando por Noland porque ele deu uma oportunidade para ela realizar esse objetivo no futuro, caso eles vençam. Diz o Norland, que ninguém acredita, né? Enfim, ela fala lá que o Ash não matou o Jugo, que ele carrega essa culpa à toa e que ele não devia se estressar por isso e só ir embora, né? Porque ela não quer lutar contra ele, igual aconteceu no episódio 5. E a gente vê no final que ela tá meio errada, né? Porque a gente vai falar sobre isso, mas não tá muito claro que realmente foi ele que não matou e aconteceu alguma coisa por trás, né? Aí até mais pra frente do episódio, né? Depois dessa cena a gente vê a Rosé, né, conversando com o Ash dentro do trailer. E eles falam sobre isso, né? Sobre, as coisas estão mudando, o que você fez? Pra saber, tipo, caramba, eu tô meio que culpando esse cara mesmo. Lembrando, uma coisa antes, na cena do carro ela já pensa, tipo, mas o Ash matou meu pai, né? E agora a gente tá vendo toda essa reviravolta. Como eu falei, o episódio é tratado sobre mortes, né? O tema é esse. E a gente vê muitas cenas sobre isso e muitas falas sobre isso. Então, essa foi a parte mais importante do episódio, na minha opinião, mas foi a mais forçada também de toda a temporada. E aí a gente entra na cena final, ou na penúltima cena, que é o Kristoff descobrindo mais sobre o Geese. A gente acaba descobrindo que o Kristoff sabe, sim, sobre a existência do poder Geese, tá lá nos registros, então o pessoal de New Britannia também deve saber sobre isso, e a gente agora sabe mais sobre o Kristoff e essa obsessão dele pelos reféns, né? Eles estão torturando os reféns. Eu não vou colocar a cena aqui, talvez eu coloque depois na edição, dele usando uma máquina, entre aspas, nova,
para descobrir o que as pessoas estão por trás da mente, né? O que elas não estão conseguindo lembrar. É uma cena muito pesada, muito esquisita, onde tem um cara, não sei o que é aquilo ainda, furando o olho do segurança para descobrir as informações. E no final ele nem descobre, né? Porque o segurança acaba morrendo e ele só fala, foi uma pessoa loira, que é, no caso, a Rosé. Então a gente tá meio que chegando a uma conclusão de arco do Norland com o Rosé. A gente sabe que o Rosé tem o problema dele lá com a família, que a gente viu agora. Ele tá querendo recuperar a Sakura, que tá lá no meio do Norland. E agora o Norland também tá sabendo mais sobre o Geese e sabe com o que ele tá lidando, que era algo que ele não sabia antes, né? Então a gente tem essas duas reviravoltas. Reviravoltas não, é muito pesado. Mas a gente tem esses dois núcleos acontecendo durante essa primeira temporada de Code Geass, que é basicamente a premissa de toda a temporada, né? E aí a gente chega no final do episódio, que é onde a gente vê a cena do Ash criança matando um monte de gente. Não mostra ele matando, mas mostra muitas pessoas mortas e ele carregando uma faca com sangue, o que mostra que tenha sido ele, mas quem sabe não foi por lavagem cerebral, alguma coisa assim, ou até mesmo o uso de outro Geass, né? A gente fica na teoria de qual será os poderes que foi usado ali, ou por que ele fez isso no passado, que ele carrega esse peso até hoje, e ninguém sabe, né? Só ele que tem essas recordações. Enfim, esse é o episódio 6 de Code Geass, Rosé Recapture. Eu quis fazer um resuminho rápido, porque como o vídeo não saiu no dia certo, eu não sei se muitas pessoas vão assistir, então fazer um vídeo muito grande, todo detalhado, e ninguém acabar assistindo vai ficar meio perdido. Então no episódio 7 a gente entra mais em detalhes sobre cada coisa que falou aqui. Se tiver mais informações a gente traz. Lembrando que o episódio 7 vai sair no sábado normalmente. Agora vamos falar sobre comentários do episódio 5. Sim, eu vou trazer comentários do episódio 5 aqui, porque teve dois relevantes e a gente vai comentar um pouco sobre eles agora. Lembrando que se vocês têm dúvidas, se vocês querem trazer a opinião de vocês sobre os episódios, escrevam nos comentários e sempre no episódio seguinte eu trago a opinião de vocês aqui no vídeo para a gente criar esse debate aqui, nós e outras pessoas, beleza? Então o primeiro comentário aqui é da Joana dos Santos Silva, onde ela queria saber se esse anime tá saindo dublado, né? E para quem não sabe, tá sim saindo dublado oficial aqui no Brasil e está no Disney Plus, se eu não me engano, que era Star Plus. E ele, infelizmente, está com essa temporada específica dublada, mas Code Geass clássico eu acredito que não. Então, para vocês verem essa temporada, primeiro vão ter que ver a temporada anterior e aí vocês vão ter que ver em japonês, infelizmente. Então, minha recomendação, assiste logo tudo em japonês para não ficar meio esquisito, apesar de não ter muitos personagens voltando, né? Eu acho que quando aparecer a voz vai ficar meio esquisito. Então, sim, tem dublado, mas só essa temporada específica oficialmente. E o de Togo, né, que já apareceu aqui em outro vídeo, companheiro nosso que está acompanhando as reviews, quer saber qual é o objetivo do vilão principal, que seria o Norland, né? Eu até comentei que eu acho que o que ele quer é unificar a Britânia e virar meio que o imperador de tudo, né? Essa é a minha ideia, ele quer controlar tudo. Ele primeiro tomou posse e criou a New Britânia, ele quer acabar com os Eleven, e aí eu acho que depois ele vai pegar tudo para ele, começar uma outra guerra e virar o rei principal, como foi basicamente o pai do Lelouch, né? Eu acredito que essa seja a missão dele. Como que ele vai fazer isso, ou se realmente é isso, a gente vai ter que esperar sair os outros episódios para comprovar. Porque até agora ele tá fazendo tudo meio que calado, né? Apesar de ter muitas ações pelo nome dele, a gente não viu ele dando ordens para fazer coisas que, digamos assim, movimente o universo de Code Geass. Então só resta esperar, mas eu acredito que seja esse o objetivo dele. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, enfim. Fica aqui o vídeo sobre o episódio 6 de Code Geass da Rosé Recapture. Até semana que vem e falou!